Paulo, tudo bom? Beleza? Aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física e Matemática. Bem-vindo ao canal Física e Matemática com Luan Justino Gonçalves, ok? Então a gente vai estar dando continuidade à nossa série, né, de resolução de exercícios dessa prova aqui da banca FAPEC do ano 2021, né, do processo seletivo simplificado para os professores convocados no estado do Mato Grosso do Sul, né? Pela Secretaria de Educação, ok? Então a gente vai estar indo fazer hoje o exercício número 22, ok? Esse exercício aqui, o número 22, beleza? Então, antes de eu começar, peço, se gostar do vídeo, curtir o vídeo, deixa um like aí, beleza? Para ajudar aqui. Coloquem no comentário se gostou do vídeo, se não gostou, se entendeu a explicação, no que eu posso estar melhorando, o que eu posso estar ajudando. E se você conseguiu fazer, né? Porque, como eu sempre digo, a gente só aprende física ou matemática errando e tentando fazer o exercício por si só primeiro, né? Então, pausa, vê o exercício primeiro, tá? Aqui, todo ele por completo. Vou até dar uma diminuída no tamanho para ter uma visão geral dele. Tá aí o 22. Dá uma pausada, tenta fazer. Conseguiu? Beleza. Não conseguiu? Beleza também. Tá? E deixa aí nos comentários. E, por fim, compartilhe aí para os seus amigos que estão se preparando para o Enem, vestibular, concurso, processo seletivo, seja qual avaliação que for que é cobrado física e matemática aí, que você está se preparando. Beleza? Então, vamos ao exercício número 22. Então, como que é o exercício 22? Deixa eu grifar aqui. O disco da figura a seguir é feito de uma matéria de densidade superficial μ. Ou seja, quando ele fala isso, significa que a gente vai ter essa chapa circular de ferro aí, tá? Não sei se é de ferro, de determinado material que ele deu, que tem uma densidade superficial o quê? μ. E a gente entende isso como uma densidade superficial constante, beleza? Ou seja, não há locais nesse disco que tem mais massa que o outro. Não, é uma distribuição uniforme, ou seja, distribuição constante de massa em todo o prolongamento, ou seja, em toda a superfície dessa, desse círculo, beleza? E a espessura é desprezível. Dele é retirado um polígono regular triangular, esse daqui. Após essa retirada, a soma das coordenadas, então ele quer saber, ó, a soma das coordenadas x e y do novo centro de massa é igual, né? Então, a gente vai ter que descobrir o centro de massa, né? Porque se a gente pensasse antes de ter tirado essa chapa triangular aqui, o centro de massa é bem no meio, né? Só lembrar que o centro de massa nada mais é o quê? Um ponto imaginário que a gente coloca onde tem toda a massa do corpo. Então, todo esse corpo tem uma massa, porém, nesse ponto central é onde está toda a massa do corpo. Ou seja, é onde eu consigo atingir o equilíbrio, ou seja, onde está a força-peso do corpo. Por exemplo, se eu tenho uma bandeja circular, um garçom, por exemplo, tem vários copos distribuídos ali, onde que o garçom vai segurar para essa bandeja não virar? Bem no centro de massa, ou seja, bem no meio. Porém, o que acontece? Aqui a gente não vai ter uma distribuição mais uniforme porque vai tirar esse triângulo aqui. Então ele vai deslocar o centro de massa de onde ele estaria, né? Inicialmente o centro de massa estaria aqui, no centro, né? Quando é figuras igual um círculo, um quadrado, um triângulo, figuras simétricas, é só a gente cortar ele em várias partes iguais e você vai ver o ponto onde as retas se coincidir vai ser o ponto que é chamado de centro de massa. Que no caso do círculo, se a gente cortar o círculo aqui, 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 aqui em 8 partes, que nem uma pizza, você vai ver que elas vão se ligar em um único ponto, que é o ponto central aqui, né? Então esse é o centro de massa. Entretanto, como eu tirei esse triângulo, eu mudei a massa variou, então ele vai deslocar esse centro de massa. Então esse deslocamento do centro de massa que é o que ele quer saber, né? E como que eu calculo o centro de massa? Deixa eu ver aqui. O centro de massa está aqui, tá? Minha representação que aqui a gente vai começar a resolver esse exercício.
Como que eu calculo o centro de massa de um sistema de partículas, né? Como que eu calculo o centro de massa? Então, eu tenho o vetor, tá? O vetor centro de massa é igual ao somatório partindo da primeira partícula a n partículas, ou seja, quantas partículas você tiver. Então, eu vou ter a massa de uma partícula, ou de n partículas, né? Dependendo, pelo vetor posição dessa partícula, dividido pela massa total. Beleza? Então tá. Então, vamos começar a ver esse exercício, né? Então, a primeira parte para a gente calcular o centro de massa é fazer essa parte de cima aqui. Na minha situação, vou começar calculando a parte de cima aqui, tá? Então, vai ser somatório de I igual a 1. Quantas partículas eu vou ter aqui? Aí que tá. Como inicialmente eu só teria um ponto, né? Isso que é interessante. Eu simplifico. Uma situação que eu teria um corpo extenso, né? Onde eu tenho que considerar todas as suas dimensões, que seria o círculo. Quando eu tenho o centro de massa, ele serve para isso, para me facilitar. Eu começo a tratar ele como um ponto material, porque eu considero todas as características desse círculo nesse único ponto, toda a massa desse círculo nesse único ponto. Então facilita a vida. Porém, eu vou ter duas. Eu vou ter duas, vamos dizer, duas. A gente traz, por quê? Como a gente está trabalhando com caso de corpo extenso, a gente usa integral, né, que é uma coisa lá do ensino superior. Porém, dá para simplificar isso aí, porque a gente pensa num ponto material só, né? Num centro de massa, que seria o do círculo. Porém, como eu tirei do triângulo, eu vou ter o centro de massa do triângulo. Eu vou ter que tirar o centro de massa desse triângulo. Ele vai ter um centro de massa. Tem que tirar o centro de massa dele, tá? Então, eu vou ter um sistema de duas partículas, tá? Que seria o centro de massa do círculo e o centro de massa do triângulo aqui que eu vou estar tirando. Então, eu vou ter que tirar esse centro de massa para saber para onde deslocou, entendeu? Esse centro de massa após a retirada desse triângulo. Então, vai ser 2, né? Então, vai ser N2 aqui, porque vai ser um do círculo e o do triângulo. Então, vai ser MI vezes R. Então, vai ser M1 vezes R1, tá? Mais, somatório, né? M2 vezes R2. Beleza. Quanto que vale a massa disso aqui? Ele não me deu a massa, mas ele me deu uma outra coisa que é bem interessante. Deixa eu ver aqui se eu posso pintar de outra cor. Vou pintar de verde. Ele me deu o quê? A densidade superficial disso aqui. Ele me deu a densidade superficial. E ele falou que essa densidade superficial vale quanto? Mi, né? Então a densidade superficial disso aqui é mi. O que é densidade superficial? Nada mais é que a massa pela área. Ou seja, densidade superficial nada mais é que uma distribuição de massa numa determinada área, igual a densidade. Né? Densidade é massa pelo volume. É a concentração de massa que eu tenho em determinado volume. Aqui é a concentração de massa que eu tenho em uma determinada área. Espalhamento dessa massa em uma determinada área. Então, isolando aqui, eu consigo isolar o M, né? E ter o M a partir daqui, dependendo dessa densidade superficial que ele me deu e da área da figura. Então, a partir daqui, eu vou ter M1 mi, porque quando eu tiro esse triângulo, tudo isso aqui era uma superfície só, depois eu tiro o triângulo. Porém, a densidade é a mesma, a densidade superficial é a mesma, né? Então, eu vou ter M1 mi para a área 1 e vou ter o quê? M2 igual a mi, a densidade superficial é a mesma superfície, porém só mudou o quê? A área da figura, a área 2, beleza?
E daqui a gente vai ter que lembrar o quê? Se eu pensar, a área 1 é o quê? A área de um círculo, né? A figura 1, a área 1 minha aqui, vai ser o meu círculo, tá? Então, no primeiro caso, vou até colocar aqui. Tudo aqui está referente ao círculo, tá? Isso aqui está referente ao círculo. Não vai ficar legal não, tá? Não vai ficar um círculo perfeitinho. E aqui está tudo referente ao triângulo, tá? Beleza. Então, qual que é a área do círculo? Πr ao quadrado, né? Πr ao quadrado. E a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, né? Então, beleza. Vamos seguir. Então, tá. Então, M1, R1. Agora eu vou substituir, então, esses dados aí, né? Na fórmula. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, vai ficar o meu M1 igual a Mi A1 vezes R1 mais, vamos ver aqui, Mi M2. M2 é o quê? Mi área 2, R2, né? Tá, vamos seguindo. Então, o que que eu posso fazer agora aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu paro aqui, tá? Então, a primeira parte da fórmula é essa daqui, né? Tá aqui em cima. Agora, eu vou fazer a segunda parte da fórmula e na terceira parte eu junto tudo. A primeira parte é essa, né? A parte do somatório é essa área, parte 1 aqui, né? Então tá aqui, foi isso que eu obtive. E a parte 2 eu vou obter agora, que é a massa total. O que que é a massa total? É a soma de todas as massas. E quanto que vale a massa aqui? Eu tenho duas massas, então vai ser M1 mais M2. Então vai dar quanto? Então vai dar Mi A1 mais Mi A2. Pronto. Agora, o terceiro passo é o quê? Juntar tudo que eu tirei. Essa parte de cima é isso aqui, né? Essa parte aqui. A parte de baixo, a massa total, aqui. É isso aqui. Agora eu vou juntar as duas na fórmula, né? Porque a fórmula é isso dividido por isso. E aí que entra um ponto interessante. Um ponto bem interessante. Vou ter que trocar de cor. Que é uma correção contextual. Como assim uma correção contextual, professor? Ele falou que ele é bem explícito na hora do exercício lá. Cadê? Deixa eu ver. Que ele falou assim, ó. Após essa retirada, ó, dele é retirado um polígono, ele repete duas vezes isso, é retirado um polígono regular triangular. Após essa retirada, ou seja, ele está dizendo claro, ele está falando, sendo claro para você que ele retirou esse triângulo, ou seja, foi subtraído esse triângulo do, oh, meu pai, foi retirado esse triângulo do círculo. Então eu tenho uma área total circular. Porém, depois eu vou tirar dessa área total circular uma área triangular. E pelo que eu estou vendo aqui, pela fórmula, eu tenho aqui a área 1, né? Mais a área 2. E aqui eu vou ter o quê? Se a gente for ver, área 1 mais área 2 também. Ignorando esses outros fatores aqui, porém, eu teria uma soma de áreas. E aqui também uma soma de áreas. De tal forma que estaria somando, ou seja, dá a impressão que eu estou somando esse triângulo, porém não. Eu estou subtraindo, então tem que fazer uma correção contextual. Então aqui não é mais, é porque pela fórmula é mais, né? A fórmula é essa aqui, é uma somatória, né? Porém, o exercício está se tratando de uma subtração, então você tem que fazer uma correção, que eu chamo de correção contextual, porque pelo contexto do enunciado do problema do exercício, é menos. Então, já vou colocar aqui já fazendo essa correção, beleza? Então vamos agora voltar para a fórmula total. Então vai ficar o quê? Mi A1 R1 mais Mi A2 R2. Tudo isso dividido por Mi A1 mais Mi A2. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso. Opa, acabei me esquecendo. Eu falei
da correção contextual e acabei nem falando, acabei nem colocando a correção contextual aqui do contexto, né? Então é menos, tá? É menos. Então, agora sim, eu posso fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. O mi, posso pôr em evidência. Como aqui também. Posso pôr em evidência. Então vai ficar mi A1 R1, opa, R1 menos A2 R2. Então coloca aqui de vetor por mi A1 menos A2. Ó como que tudo ficou bem melhor assim. Por que tudo ficou bem melhor assim? Porque se eu não tivesse colocado esse menos, aqui estaria o quê? Um mais, seria uma soma de área. E aqui eu já vejo pelo problema como uma soma de área, cara, uma subtração de área. Beleza? Então tá. Mi e mi não é a mesma coisa? Então eu posso cortar. Então eu vou ficar com área 1. Quanto que vale a área 1? Se a gente for ver aqui, a gente já pode dar uma mexidinha aqui. A área 1 é πr ao quadrado. Então vai ser π vezes r, ou seja, o raio circular. Quanto que vale o raio do círculo aqui? O raio do círculo é esse aqui, né? Tá aqui, ó. Se complementa aqui, ó. Então vale quanto? 4. Então, 4. Então, π r ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado. O raio vale 4, 4 ao quadrado, quanto? 16, né? Então já dá para ir substituindo aqui. Então, eu vou ficar com 16R1, beleza? Menos a área 2. A área 2 é o quê? Base vezes altura dividido por 2, tá? Eu tô colocando assim, vocês vão entender, tá? Vocês vão entender que a gente vai por passo a passo para a gente conseguir fazer da melhor forma possível esse exercício, que ele é bem grande, tá? Então, a área 1, aqui no finalzinho vai ser a área 1, que eu já vi aqui, vai ser 16π, tá? Eu esqueci de colocar o π aqui, 16π. Né? Então, a área 1, 16π R1, né? 16π menos base vezes a altura dividido por... Beleza. Então, eu tenho incógnitas aqui ainda, né? Da área do primeiro é facinho, né? 16π. Ele até deu lá, depois a gente vai ter que substituir esse π pelo valor que ele deu lá para a gente conseguir resolver o exercício em si, né? Mas a gente encontra alguns problemas aqui. Porque, ó, os R's, vou deixar os R's para o final, tá? O R deixa para o final. Vamos substituir o possível. Aqui a base, se a gente for ver, pensar no nosso triângulo agora aqui, essa área parte 2 aqui, ó, igual eu disse aqui, ó. A massa 1 é do quê? É tudo a ver com o círculo. Então, tem a ver com o círculo. E esse de baixo tem a ver com o triângulo, tá? Então, a base eu tenho do triângulo? Eu tenho. Qual que vai ser a base do triângulo? Esse aqui, né? Essa é a minha base do triângulo. Quanto que vale essa base? Tranquilo, né? A distância do centro do círculo até uma extremidade dele se chama raio. E eu já sei que o raio vale 4. Então, se eu esticar um pouquinho aqui, eu vou ver que aqui vai valer 8. Então, daqui a aqui vale quanto? 4. Então, a base, eu sei que vale 4. E a altura? Eu sei quanto que vale essa altura aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar a base aqui embaixo. Beleza? Então, a base eu sei quanto que vale. E a altura? Eu sei quanto que vale essa altura aqui? Cara, eu não sei. Porém, eu sei isso aqui, que é um raio. Acabei de falar que vale 4. E sei quanto que vale isso aqui, porque isso aqui também é um raio todo reto que sai do centro do círculo, seu ponto central do círculo, até uma extremidade chamada de raio. Então, a partir disso, eu consigo calcular. Então, para não ficar muito cheio, que vai ficar, porque eu preciso, para mim fazer isso aqui, usei 2 folhas, porque é muita coisinha.
Então, eu já deixei aberto aqui esse triângulo, tá? Maior aqui para a gente ver. Então, como a gente viu lá, o B, isso aqui todo dele, vale 4, tá? Eu vou até esticar um pouquinho aqui, que assim fica mais fácil de ver. Então, toda continha eu vou usar nesse rascunho aqui. Então, ele vale no todo 4, tá? Porém, a gente quer essa altura dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui que dá. Tem uns negócios interessantes. Ai, cadê? Como que faz? Isso, uma reta. Isso. Vou uma reta aqui. Beleza. Então, esse aqui é a altura, né? A altura H, né? A altura H que eu não sei quanto que vale a altura. Porém, eu sei que aqui vale tudo isso, como a gente viu na figura lá, vale 4, né? E nem na figura que a gente viu, tudo vale 4. Daqui até aqui vale 4. Então, se eu estou pegando bem no meio, a metade de 4 é quanto? É 2. Então, esse lado aqui vai valer quanto? Esse pedaço aqui, 2. E esse pedaço aqui, ó, se a gente for analisar aqui, é o que? Está saindo do centro à extremidade do círculo. Então, esse aqui vale quanto? É um raio, vale 4. Então, vale 4. Então, eu chego o quê? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu consigo usar o quê? Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Meu a é a hipotenusa, então é 4 ao quadrado. Meu b é o 2 aqui. O meu c é minha altura que eu quero descobrir. Então, isolando eles, eu vou ficar h ao quadrado igual a 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, vou ter o quê? A altura ao quadrado igual a 16 menos 4. Daqui vai dar 12. 12. Se eu passo a raiz, aqui vai ser raiz de 12. Mas eu posso fazer o quê? Simplificar esse 12 aqui, né? Como assim simplificar? Posso fazer dessa maneira aqui. Deu uma bugada aqui. Beleza. 12 dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, aqui fechou. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Então, consigo tirar esse 2 da raiz, porque vai ser 2 ao quadrado. Porque se eu colocar esse 12 aqui, esse raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Eu consigo tirar o 2 ao quadrado da raiz, porque corto o 2 ao quadrado com o 2 com o quadrado da raiz, e fica então 2 raiz de 3, assim. Então, essa é a altura. Pronto, determinei a altura, tá? Determinei a altura do meu, do meu triângulo lá. Então, eu posso substituir na formulazinha lá, né? Aqui, posso substituir aqui. Então, vai ser o quê? Talvez eu até vou apagar isso aqui para a gente ocupar menos espaço. Então, vai ser o quê? Base vezes a altura. Descobrir a altura. Quanto que deu a altura lá? 2 raiz de 3. E ele deu lá também o valor de raiz de 3, né? Então, você começa a perceber que eles não deram o número à toa para você, né? Você vai usar, então, 2 raiz de 3, que a gente descobriu a altura lá, dividido por 2. Eu posso o quê? Simplificar aqui, ó, cortar 2 com 2, e vou ter o quê? 4 raiz de 3. Então, essa é a área do triângulo que foi tirado, tá? E aqui é a área do círculo, 16π, 16 ou 16π, tá? Então, para mim poupar espaço, então eu sei que essa base vezes a altura e tal vale quanto? 4 raiz de 3, tá? Então, eu já vou substituir aqui para a gente poupar espaço.
menos 4 raiz de 3 e 4 raiz de 3. Pronto. Vamos verificar se está certinho. Então, a área 1 vale 16π, beleza, vezes o vetor posição 1, menos a área 2, que a gente acabou de descobrir aqui que vale 4 raiz de 3, vezes o vetor posição 2, está aqui. Então, área 1 menos área 2. Então, 16π menos 4 raiz de 3. Beleza, tá tudo certo. Agora, o que que falta aqui? A gente está substituindo letra por número agora, né? Agora só falta o quê? Esses R's, esses vetores posições. No primeiro caso, é tranquilo o primeiro vetor posição, o do R1, que ele vai sair daqui, ó. Da onde que sai o vetor posição? Ele sai do centro da figura, ou desculpa, do centro do eixo, porque quando você está trabalhando com, como que fala? Quando está trabalhando com centro de massa, você sempre vai adotar uma coordenada, não, peraí, sumiu o nome, um sistema de orientação, um referencial, isso, você vai adotar um referencial que nada mais é que um sistema de coordenadas, né, um plano cartesiano em 2D ou 3D, igual aqui no caso é 2D, porque a gente está trabalhando com plano, né, e ele parte do zero, da origem. Então, o primeiro vetor posição ele vai ser aqui. Então, vou até colocar de uma corzinha diferente, só para a gente não confundir. Então, o primeiro vetor posição ele vai sair daqui. Vai sair daqui e aqui. Tá? Então, esse é o meu R1. Tá? Esse é o meu R1. Ele vai ter outro, porque a gente tem dois centros de massa, lembra que eu falei? A gente vai ter o do círculo, que era o antigo, esse era o do antigo, antes de tirar o triângulo, e agora a gente vai ter um que vai sair daqui e vai ter algum ponto aqui do centro de massa do triângulo que eu não sei. Aí que vai entrar outra conta, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, o R1, ele já me deu, é bem tranquilo. Quanto que vale as coordenadas do R1? Ele sai de 0 até aqui. Então, ele vai ter x4 e y4 também. Tá aqui. Pronto. Então, eu já posso substituir no R1 aqui esses valores. 4, 4. Tá? Então, ficaria como? Vou colocar aqui para vocês. Vamos seguir aqui. Então, 16. Então, vamos lá. 16π, beleza? O R1, já tem o meu R1 agora, vale quanto? 4. 4, beleza? Menos 4 raiz de 3. Agora, esse é o problema. Quanto que vale esse R2? Para mim saber o R2, eu tenho que saber o centro de massa do triângulo equilátero, porque esse triângulo aqui, pela figura, pela imagem que você tem aqui, você subentende-se que ele é um triângulo equilátero, ou seja, aquele triângulo que tem os três lados iguais. Então, você tem que saber, se você souber de cabeça, o centro de massa dele é fácil, né? Mas é muito difícil você saber de cabeça. Então, o que você pode fazer? Que é o que a gente vai estar fazendo aqui. Determinar o centro de massa do triângulo equilátero. Então tá, o que acontece? Eu tenho uma chapa, igual essa chapa aqui, foi a chapa que foi arrancada, né? Ela é o quê? Ela tem uma densidade superficial μ, que a gente viu lá. E o que a gente viu também que é interessante? Que, como ela é uma distribuição uniforme, mesmo que não fala, mas se subentende que é quando fala isso, densidade superficial e tal, significa que nenhuma parte tem mais massa que outra, ou seja, aqui nesse ponto tem mais massa que aqui, ou vice-versa e tal. Não, a massa ela é igualmente distribuída em todas as partes desse triângulo. Isso vai ajudar no quê? Quando você tem, igual eu disse, por exemplo, esse círculo, quando você corta ele em todas as partes iguais, os pontos que se encontrar vai ser o ponto que é o chamado centro de massa. No triângulo aqui, também é válido isso. Mas o que acontece? Quando você tem
Igual, por exemplo, eu quero saber o centro de massa de um quadrado. Você sabe que é segurando no meio, né? Porém, se você tiver três massas iguais, quatro massas iguais, no caso do quadrado, e colocar ele em cada extremo do quadrado, você vai conseguir calcular o centro de massa para o quadrado. Vamos fazer isso para cá, você vai ver. Ó, então, ao invés de eu pensar nesse triângulo como um corpo extenso, eu vou pensar em pontos materiais. Então, eu vou adotar aqui, né, como eu quero fazer um cálculo de centro de massa, sempre adoto primeiro um eixo de referência. Então, ponto um vai ser a massa um, ponto 2 aqui vai ser a massa 2 e o ponto aqui, massa 3. O que significa isso? O que eu quero dizer aqui para vocês é que isso aqui é algo, é um corpo extenso, não é um ponto material, e precisaria calcular o quê? Uma integral para a gente saber como que eu calculo o centro de massa dessa figura. Porém, como ela é homogênea e tem todas as massas iguais, eu posso simplificar ela em três pontos, como se isso aqui formasse três pontos, ao invés de ser algo contínuo assim, três massas somente formando esse triângulo equilátero. Que essas três massas juntas vai dar o centro de massa exatamente no local que daria no triângulo equilátero, entendeu? Porque essas três massas são iguais. Então, o que acontece? Então, M1 é igual a M2, que é igual a M3, é igual a M, beleza? Então, se eu for calcular o centro de massa é o que? O somatório de, da primeira partícula a N partículas. Aqui vai ser três partículas, né? Uma, duas, três, né? Então vai ser MI vezes RI. Tá. Então vai ser M1 mais, M1 vezes R1 mais M2 vezes R2 mais M3 vezes R3. Tá, tá aí. Não saiu muito o 3 aqui, mas está aqui o 3. Só mais um E aqui, né? Mas é um 3, tá. Eu posso simplificar isso aqui, porque M1, M2 e M3, eles têm a mesma massa, igual eu disse lá no início. Então, vai ficar o quê? Colocando em evidência, vai ficar M, R1, mais R2, mais R3. Fica assim. E agora eu posso determinar os vetores posições. Então, aqui o primeiro é 0, 0. Se eu pensar no vetor posição aqui, no 1 não tem. Ele tem o que? As coordenadas 0, 0. É um vetor nulo que a gente fala, né? 0, 0. Tá. O vetor 2 vai sair da origem até o 2. Quanto que vale isso aqui, ó? Só a gente pensar. Então, o primeiro está aqui. Vou pintar de vermelho os vetores de posição. Então, o primeiro está aqui. O segundo, ele vai... Vou pintar de outra cor. Ele vai sair daqui até aqui. Beleza? Quanto que vale isso? A gente viu lá, ele vai ligar nesse ponto e nesse ponto aqui. No triângulo, o ponto máximo da altura dele, a gente chama o quê? De H, né? Não é? Daqui do triângulo até aqui, que nesse caso é o mesmo exemplo aqui, daqui até aqui, não é o H? Então esse é o H. E daqui aqui a gente chamou de base, né? A gente chamou da base. Mas nada mais é que o lado do triângulo, né? A base do triângulo, o lado do triângulo. Vamos chamar de L, tá? De lado do triângulo, que é a base do triângulo, tanto faz, tá? Então, L. Então, aqui vai ser o quê? L sobre 2. É a metade, né? Então, pronto. Então, a partir disso, eu tenho o outro sistema aqui, né? As coordenadas desse R2, desse vetor 2, né? Que foi daqui, aqui, do R2 aqui. Vou colocar aqui R2. Foi da onde a onde? Foi em x L sobre 2
I, H, né? E no R3, se a gente for pensar no R3, ele vai em X no L e em Y. Não tem, né, variação em Y, então é zero aqui. Então, fechou, fechou. Agora eu vou fazer o quê? Posso fazer a multiplicação aqui, né? Então vai ser o quê? M vezes zero, zero, né? Zero mais L sobre 2 mais L aqui, né? Então vai ser o quê? M vezes... Essa primeira parte aqui vai sumir, né? Porque M vezes zero não muda muita coisa. M vezes zero é zero e M vezes zero é zero. Essa parte desaparece. Mas essa parte aqui vai ficar, né? Que M vezes L2 vai ficar M L sobre 2. E o que aqui? MH. Tá? Esse é o primeiro. Mais o quê? Esse lado aqui. M vezes L? ML. E M vezes zero? Zero. Somando isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar, ó, M0, tá, ML sobre 2, MH, tá. M vezes L, ML, tá, beleza. Então vai somar esses dois aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar ML sobre 2 mais ML, tá? Esse aqui. X com X, Y com Y, né? Mais o quê? MH mais zero. Isso não vai dar nada, né? O principal vai ser aqui. Aqui eu faço o quê? Nosso admirável MMC. Então, embaixo de todo número tem um, né? E aqui, esse ML tá... Esse 2 pode estar só com ele, né? ML sobre 2 ou ML sobre 2, o 2 com todo. Fazer a regra da borboleta, né? Que é multiplique isso aqui, né? Multiplique isso aqui. Essa é uma borboleta, mas multiplique isso aqui, depois multiplique isso aqui. O resultado que sair, soma, e aqui embaixo, multiplica. Beleza? É assim. Então, como que vai ficar? Vamos fazer, então. ML vezes 1 é o próprio ML. Tá, beleza. Foi a primeira parte aqui. Agora o contrário. Soma, né? Aqui, ó. Então, você multiplica aqui, soma, né? Por isso que está o mais aqui. Multiplica aqui, 2 ml. Tá? Dividido por 2 vezes 1 é 2. Beleza. Então, MH mais zero, zerou. Então, tá. Aqui eu posso fazer, né? Somar, então vai ser o quê? Aqui é 1 ml praticamente, né? 1 ml mais 2 ml, 3 ml. 3 ml dividido por 2, mH. Tá pronto? Não. Porque essa é a primeira parte, né? Porque como que eu calculo o centro de massa? O centro de massa é igual ao somatório de MI RI pela massa total. Então, o I, ele vai de 1 à quantidade de partículas que eu tenho. Eu fiz a primeira parte aqui, ó. Essa parte é a 1, né? A parte 1. Agora falta a parte da massa total, né? Parte 2, vou colocar aqui no cantinho. A parte 2, a massa total vai ser quanto? Quantas massas a gente tem aqui? São 3 massas, então vai ser M1 mais M2 mais M3. Mas como a gente viu lá, todas as massas são iguais, então é M mais M mais M. Somando dá 3M. Então vai ser isso aqui que a gente descobriu dividido, né? Não é que a gente faz a parte de cima dividido pela parte de baixo. Então vai ser essa parte de cima aqui dividido pela parte de baixo. 3M, 3M. Então, ó, fazendo aqui, ó,
a regrinha de divisão de fração, conserva a primeira, inverte a segunda, você vai ver que vai cortar isso aqui com isso aqui. E aqui vai cortar o quê? M com M. Então, o centro de massa, deixa eu voltar. Então, o centro de massa de um triângulo equilátero é o quê? L sobre 2, H sobre 3. Então, você vai pensar nessa altura aqui. Pensar nessa altura e dividir ela em 3 pedaços. Uma, duas, beleza? Sim. Então, onde que vai estar o centro de massa dele? Se eu for pegar aqui, ó, vou marcar com outra cor. Se a gente pensar, é L sobre 2, ou seja, quanto que vale o L aqui? É todos os pedaços, né? Essa base aqui. Então, L sobre 2 é a metade do L, então é bem aqui no meio. Então, vai estar aqui em X e em Y. Vai estar na onde? H sobre 3. Então, é a altura dividida em 3, bem aqui. Então, é aqui que está o centro de massa da figura. E a partir disso, agora eu posso resolver o problema lá, né? Terminar de resolver o problema. Então, vamos voltar no nosso caso. Então, o R2, vamos colocar o R2 aqui agora. Vamos lá ver como que vai ser o R2 agora. Então, a gente descobriu que é L sobre 2, né? Vou marcar aqui, cara, a parte importante que estou sempre indo no outro aqui. Então, é esse aqui, ó. L sobre 2, né? Então, se a gente for ver aqui, no nosso caso, o L sobre 2 é bem aqui, né? A gente chamou isso aqui de base, essa base aqui. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, é a base, né? Ou também de L, que a gente chamou lá de base, o lado L aqui, essa parte de baixo aqui. Como ele falou que está dividindo por 2, qual que vai ser a coordenada aqui? Só você pegar aqui, ó, né? A gente fizer aqui, esse é a metade. Então, se eu puxar até lá embaixo, para mim descobrir a coordenada dele aqui, vou descobrir que vai valer quanto? É a metade, né? Daqui, desse valor. É o valor, eu falo o valor médio entre 4 e 8, né? Que você vai ver que vai dar 6 aqui, né? Porque se daqui até aqui vale 4, então a metade é 2, né? Então 4, 5, 6, 6, 7, 8. Então é o 6. Então pronto, achamos uma das coordenadas aqui, porque o nosso ponto médio, deixa eu ver aqui se eu tenho um amarelo. Deixa eu mudar de cor aqui. Que lá eu coloquei de amarelo para ficar mais fácil. Isso, a gente viu que é dividir esse pedaço aqui. Deixa eu dividir ele. Deixa eu pensar em outro aqui. A gente viu que o nosso ponto médio é pegar essa altura, é ter a metade do lado, que a gente já viu aqui, e dividir essa altura em 3, né? Então, 1, 2, e bem nesse ponto aqui que está o nosso quê? Eu coloquei até de amarelo. Que está o nosso queridíssimo centro de massa. É bem nesse ponto. Então, o outro vetor, R2, que a gente está chamando, ele vai sair daqui do centro, ele vai passar por cima desse do azul que está passando, igual eu estou fazendo aqui, e vai até aqui. Vai até aqui. É para estar reto, tá? Estou fazendo torto. Então, esse é o R2, tá? Dava para fazer de outra cor, né? Fazer de amarelinho já aqui. Beleza? Esse é o R2. Tá? Esse é o R2. Esse é o R2. Vou colocar de amarelo aqui só para destacar. Então, o R2 é isso. Quanto que vale? O primeiro ponto aqui que a gente viu de coordenada é 6. Vale 6. Tá.
Vale 6. E agora vamos descobrir quanto que vale aqui, cara, esse valor em y, né? Porque a gente vai ter que pegar esse valor, ligar ele aqui, ó. Quanto que vai valer essa altura? Só a gente pensar um pouquinho. Ó, se a gente pegar aqui, essa altura toda que a gente viu lá, ela vale. Ela vale 2 raiz de 3. Aqui já dá para a gente começar a substituir. Ele pediu para a gente considerar 2 raiz de 3. Deixa eu ver aqui. Ele pediu para considerar 2 raiz de 3. Não, ele pediu para considerar raiz de 3, 1,7. Então já vou considerar aqui. Então é 2 vezes 1. Opa. Então 2 vezes 1,7, tá? 2 vezes 1,7. Então, quanto que dá? 2 vezes 7? 14, sobe 1, ficou 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. É isso? 2 vezes 7, 14. Isso. 2 vezes 7, 14, sobe 1, ficou 4. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Isso aí. 3,4. Então, é 3,4. Se a gente for ver, se a gente somar aqui, essa altura total, vou esticar mais um pouco aqui e vou puxar essa aqui. Então, vai ser o quê? Essa altura total. Ela vai valer quanto? 4 mais 3, né? 3,4. 4 mais 3 vai dar quanto? 7, né? 4, 5, 6, 7. Então, 7,4. O ponto que liga esse triângulo, a altura máxima dele aqui é 7,4. Beleza? 7,4. Porém, ele quer saber esse ponto aqui. E aqui fica tranquilo para a gente saber. Como que a gente vai descobrir quanto que vale esse valor aqui? É só a gente analisar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. É a altura sobre 3, né? É a altura sobre 3, ou seja, vai ser esse 3,4, porque esse H que a gente descobriu aqui, né? Então vai ser 3,4 dividido por 3, beleza? Fazendo a divisão, como que eu faço essa divisão? Multiplico tanto em cima e embaixo por 10, aí vai ficar 34 por 3. Como você vê os dados lá do exercício, você vai verificar um negócio. Ó. Você vai verificar um negócio quando você olhar aqui nos dados do exercício. Vai verificar que ele só considerou a primeira casa. Então, todos os resultados a gente vai considerar só a primeira casa para chegar o mais próximo possível do resultado final, beleza? Então, vamos voltar aqui. Tá? Então, vai ser, multipliquei tanto aqui quanto aqui por 10, deu 34, e aqui 30, né? Então, 30 vezes 1, 30, né? Então vai dar quanto aqui? Fica 4, né? Então eu coloco o zero aqui, coloco o vírgula aqui. Então vai ser o quê? 1 de novo, que vai dar 30 de novo. Vai faltar 10 aqui e assim sucessivamente, né? Mas eu só vou pegar o quê? 1,1, tá? Só a primeira casa depois da vírgula. Então, a partir daqui eu sei quanto que vale agora aquele pedacinho lá. Então, esse pedacinho ele vai valer o quê? Vai ser 4 mais 1,1. Ou seja, vai ser 5,1. Por quê? Daqui aqui, de 4 a 5,1 dá o quê? 1,1, que é o tamanho desse pedaço aqui. A gente acabou de descobrir, que é a altura dividido por 3, né? Então pronto, 5,1. Agora posso fazer a conta. Agora posso continuar em paz. Que eu já descobri tudo o que precisava descobrir. Aí, ó, igual a gente já fez ali, eu acho que eu já vou fazer também outra coisa aqui. Eu vou só fazer um negócio. Ali eu já fiz, né? Quanto que dá 4 raiz de 3 ou não? Acho que não, né? Não, não fiz. Não fiz. Beleza. Então, tá. Vamos seguir aqui, então, do jeito que tá. Eu pensei que eu tinha feito o negócio, mas não fiz. Mas vamos voltar aqui. Então, 4 raiz de 3
o R2. Agora eu tenho o R2, né? Então é 6, né? Esse ponto liga aqui o centro de massa do R2, o primeiro, do triângulo 6 aqui, e liga em 5,1 aqui. 5,1. Beleza. Pronto. Agora só tem um número. Agora é só fazer álgebra. Fazer álgebra. Fazer álgebra não, né? Fazer aritmética só. Olha só conta. Vamos mexer com outra coisa aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. É que a gente tem que ir segurando os termos, essas letras assim, raízes, porque o pi eu sei que eu vou ter que trocar para deixar ele só lá no final, que é melhor do que se já ir substituindo agora. Então vai ficar como? Se a gente for fazer aqui, vai ficar 16 pi 4, tá? 16 pi 4 e 16 vezes 6 vezes pi vezes 4. Tá, beleza. Menos, menos, vai ficar 4 raiz de 3 vezes 6 e 4 raiz de 3 vezes 5,1. Beleza. Dividido. Dividido pela parte que está de baixo aí mesmo, né? Aí não tem muito o que fazer. 16 pi menos 4 raiz de 3. Beleza. Tá. Agora a gente vai fazer o quê? Substituir os dados. Substituir aqui na onde que ele falou para considerar o pi como 3,1 e raiz de 3, 1, quanto? 1,7. Agora nós vamos substituir. Não dá mais para seguir depois daqui assim. Substituir aqui também por 3,1 e aqui 1,7. Como eu disse, a gente está treinando para prova, a gente tem que fazer conta na mão lá, não vai ter calculadora. Eu acho isso aqui bem sacanagem, porque é uns númerozinhos bem chatos, como vocês viram. Acho que aqui dá para abrir outro quadro, né? Vou abrir outro quadro aqui, também continuar. Porque, rapaz, agora é só conta. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. A primeira multiplicação que é para fazer é 16. Tá. Então vamos fazer aqui, né? Vamos fazer a primeira ali. 16 vezes 4. 4 vezes 6. Ou 6 vezes 4. 6, 12, 18, 24. Né? Então, 6 vezes 4 é 24. Sobe 2, fica o 4 aqui. 4 vezes 1, 4. 5, 6, 64. Tá, 64. Continuando aqui, né? Eu tive uma interrupção aqui, mas voltando à conta, né? E voltando aos cálculos. Então, o primeiro aqui que a gente vai ver vai ser 16 vezes π vezes 4. Então, eu fiz primeiro 16 vezes 4, agora vezes π. O π ele pediu para a gente considerar como 3,1. Né? Então, vai ser 16 vezes 4, 64. Beleza, agora 3,1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. Beleza, mais 6 vezes 4, quanto que dá? 3 vezes 4 ou 4 vezes 3? 4, né? 8, 12. Né? Então é 12. 6 vezes 4 é 12. Então sobe 1 e fica o 2 aqui.
Beleza. TV 4, 2, sobe 1, fica o 2. 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, 6, 12, 18. Mais um, 19. Né? Então, beleza. 4, 6, 7, 8, 9 e 1. Aqui, beleza? Tem uma vírgula, 198,4. Então, a gente volta aqui, 198,4 menos esse valor aqui. Vamos fazer esse valor aqui agora. 4 vezes raiz de 3 vezes 6. Então, vamos fazer primeiro 4 vezes 6, e depois a raiz de 3. Tá? Então, é isso mesmo. Isso, 4 raiz de 3 vezes 6. Tá? 6 vezes 4 é 24, né? É 24. Então, 24 vezes... Isso, 6 vezes 4, 24 vezes 1, 1,7. 7 vezes 4, ou 4 vezes 7, é 28. Sobe 2, fica o 8 aqui. 7 vezes 2, 14. 15, 16. Tá? 1 mais, né? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Então é 8. 6, 7, 8, 9, 10. Sobe 1, fica o 0 aqui. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo? Isso. Andou com a vírgula aqui, tá aqui. 40,08. Então vai ser, vou ir fazendo por parte aqui. Então vai ser isso menos, né? Essa primeira parte x menos x, né? Porque esse aqui representa uma coordenada em x. Esse aqui é uma coordenada em x também. Então 40,8, né? 40,8. Beleza? E agora o próximo aqui vai ser, ainda bem que é a mesma coisa, né? E esse é igual a esse, graças a Deus. Então é só repetir. Menos, agora esse daqui que não é, né? 4 vezes raiz de 3 vezes 5,1. Então esse tanto faz, né? Esse ferrou. Como que é? Quanto que é mesmo? 4, tá. 4 vai ser 4 raiz de 3, né? Raiz de 3 ele pediu para a gente considerar como... Raiz de 3 ele pediu para a gente considerar como 1,7, né? Isso. Vai ser 4 raiz de 3, 1,7. 4 vezes 7, 28, né? Sobe 2, fica 8 aqui. 4 vezes 1, 4, 5, 6. 68, né? Beleza. 68. Andou com a vírgula aqui. Agora, foi 4 raiz de 3, ou seja, 4 vezes 1,7 é isso, né? Isso, 4 vezes 1,7 vezes 5. Agora, esse aqui vezes 5,1. Que foi o resultado que a gente obteve lá, né? Da coordenada. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 5 vezes 8, 40. Sobe 4, fica o 0. 5 vezes 6, 5 vezes 6 é 30. 30. Tem 1, tem 2, 3, 34. 34. Então agora, 8, 6, 4, 3. Beleza? São duas vírgulas, então anda duas aqui. 34,68. É isso? Isso. Menos. Então, 198,4 menos isso aqui, menos 34,68. Aí que tem o BO, né? Esse é um ponto que também tem que considerar importante. É que o restante tudo deu o quê? Uma casa depois do decimal, né? Aqui deu duas. Então eu vou fazer o quê? Lembra que eu falei? Todos os números que ele deu pra gente,
tá? Uma casa após a vírgula. Então, tudo vai ser uma casa após a vírgula. Então, 34,68 é aproximadamente quanto? 34,7. Beleza? Então, 34,7. 34,7. Deixa eu arrumar isso aqui. 34,7. Tá aqui. Beleza? Vamos fazer essas contas aqui? Tudo isso dividido por essa subtração que a gente vai fazer aqui depois. Tá? Vamos segurar elas aqui por enquanto. Ou já vamos fazer? Não, vamos segurar. Vamos segurar. Então, isso dividido por 16π menos 4 raiz de 3 dividido por 16π menos 4 raiz de 3. Vamos seguir aqui. Vamos fazer então agora essas contas aqui, e aí agora a gente já vai fazer a substituição, tá? Porque aí já vai ser o resultado dividido. Então vamos lá. 198,4. 198,4 menos 40, vamos sair aqui, 40 menos 40,8. Isso. Vamos fazer as nossas continhas, né? A gente vê aqui que 4 não dá para 8, então aqui a gente corta, fica 7, vai um aqui. 14, né? 8 para 14 a gente vai ter quanto? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6. Né? Então, deu 6 aqui. Beleza. 7 menos 0 é o próprio 7. 9 menos 4 tem 4. 5, 6, 7, 8, 9. Né? 5. E 1. 1, ou 157,6. Beleza. Então, esse é o primeiro valor aqui. 157,6. Agora, isso aqui, do outro lado, vai dar quanto? Vamos ver lá do outro lado quanto vai dar. É 198,4 menos quanto? 198,4 menos 34,7. Aqui não dá, né? 4 não dá para 7, então corta aqui. Vai ficar 7, tá? 14, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, né? 4 para 7, 3, né? 4, 5, 6, 7, 3. Para 9, 3 para 9 é 6, né? 9 menos 3, 6. E 1 aqui. 163,7. Beleza. Caramba, hein? É conta, né, gente? Imagina uma prova fazer isso aí. Sem calculadora. Por isso que vai ficar demorado. Então, 16 vezes π, eu não tenho 16, só o 16 vezes π. Eu não tenho só 16 vezes π. Então vai ser 16 vezes 3,1, que ele pediu para a gente considerar. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 6, 6, 2, 18. Sabe, um fica 8. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Vai ser 6, 8 mais 1, 9. 49. Opa. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1.
49,8. 49,6. 49,6. Tá. Vou voltar aqui, ó. Então vai ser 49,6 menos 4 raiz de 3. Vamos ver. Raiz de 3, 1,7. 4 vezes 7, 28. Sobe 2, fica 8. 4 vezes 1, 4. 5, 6. 6,8. Vamos ver quanto que dá isso aqui? Vamos ver. 6 não dá para 8, então a 9 vai ficar 8 aqui. 16. É 8, né? 6, 7, 8, 2 e 42,8. Então vai ser 42,8. Então vai ser esse valor que a gente descobriu dividido por 42,8. 42,8. Beleza. Então, a nova localização que mudou após a retirada desse triângulo é essa. 157,6 por 42,8, dividir, vírgula, né? 163,7, 42, 42,8. É esse que é a coordenada. Mas ele quer a soma desses dois, né? Então é dividir primeiro esses dois e somar. É dividir esses dois e somar. Então vamos fazer, né? Fazer. Deixa eu ver aqui. Então vai ser 157. 157, quanto? 157,6 dividido 42,8. Multiplica os dois por 10, né? Então vai ficar 1.576 por 428 e vai por tentativa e erro, né? O bom é que a gente precisa só de dois resultados, né? Depois da vírgula, isso que é bom. Então vamos lá. 428 vezes 2, vamos lá. 2 vezes 8, 2 vezes 8, 16, sobe 1, 6. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 4, 8. 856. Dá para mais um, vamos lá. Vezes 3, né? 428 vezes 3, vamos lá. 8 vezes 3, 8, 16, 24, né? 24 sobe 2, fica o 4 aqui. 3 vezes 2, 6, 7, 8. 3 vezes 4, 4, 8, 12. 12. Deu isso. 1.284. Vamos ver o próximo? Vamos para 4 agora. 4 vezes 428. 4 vezes 8, 32. Sobe 3, ficou 2. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 9, 10, 11. 11. Sobe 1, fica 1. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. 1.700, então já não dá, né? Já passou do 1.576, né? Então vai ser o do 3 aqui. Então a gente faz a subtração aqui. 1.230. 6 menos 4, né? 4, 5, 6, 2. Aqui não dá. Então fica 4 aqui, 17. Então 8 para 17? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5, 6, 7, 8, 9. 9. 2, 0. Então 200 e... Isso aqui é um 9? É, né?
É, 9. Tá. Du, 292. 292. E agora? É, coloca um zero, coloca uma vírgula aqui e 2920, que vai ser o mais próximo, 1284, que vai ser 3,3, né? 2920, 1200. Deixa eu ver aqui. É 2920, né? Isso, 2920. Dá para tentar o 5. Tem que chegar pelo menos uma vírgula. A gente já vai ter uma casa. Vamos ver se a gente já resolve isso agora. 428. 5 vezes 8? 40. Sobe 4, fica 0. 5 vezes 2? 5 vezes 2, 10. 11, 12, 13, 14. 14. Ficou 4 aqui. 5 vezes 4? 20. 21. 5. Tentar do 6 agora. Caramba, hein? 6 vezes 8? 48. Sobe 4. Sobe o 4, fica o 8. 6 vezes 2, 12. 6, 14, 15, 16. 16, sobe 1, fica o 6 aqui. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24, mais um, 25. Olha, eu acho que o próximo já não vai dar, hein? Eu acho. Vamos ver aqui. Ver aqui. O próximo já acho que não vai dar, hein? 4, 428 vezes 7. 7 vezes 8, ou 8 vezes 7. 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56. Sobe 5, fica o 6 aqui. 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, sobe 1, ficou 9 aqui. 7 vezes 4, 28, né? 7 vezes 4, 28. Tá, 28 mais 1, 29. É, estourou. Então é 3,6. O primeiro aqui é 3,6. Então, o primeiro é a redução de massa aqui que a gente descobriu. Parecia um número tão grande, né? Mas é 3,6. E o próximo, vamos ver. Como a gente já fez a primeira parte e é o mesmo valor, graças a Deus, dividindo por 42,8, já vai ser mais fácil. Eu espero, né? Não vai precisar mais fazer tantas essas tabuadinhas chatinhas, né? Que não tem como escapar, tem que fazer quando é dia de prova, quando sem calculadora, é isso mesmo, não tem jeito. Calculadora, bem que poderia usar, né? Vamos lá. 1637. 1637. Aqui eu já vou fazer o seguinte. Tem vírgula aqui, né? Multiplica por 10, vira isso aqui, né? Aí a gente pode continuar a conta, né? Tem vírgula aqui e aqui, porém, multiplicando fica isso, né? Já para adiantar. Então, o 2 é esse valor. 3 é esse. 4, então vai ser 3, né? Vai ser 3. Que aí vai dar 1, 2, 8, 4. Tá. 7 para 4 dá de boa, né? Vai ser 3, né? 4, 5, 6, 7, 3. 8 para 3 não dá, então vai cortar aqui, vai ficar assim.
Fica 13 aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sim. Beleza. 5 é menos aqui, né? 5 menos 2. Quanto que dá? 5 menos 2. 3, né? E 1 menos 1, zerou. Então, tá. 3.000, que 3.000, 3.053, né? Coloquei um zero, vírgula. Então, vamos para o 8. Por ser 3.530, né? Vai dar para fazer por 8. 8 vezes 420. 8 vezes 8, 16. Sobe 1, fico 6. 8, eita, desculpa. 8 vezes 8, 64. Tô viajando aqui. 8 vezes 8, 64. Sabe 6, fico 4. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19, 21, 22. 22. Sobe 2. Fico 2 aqui. 8 vezes 4 é 32. 33, 34. 34. Provavelmente o do 9 vai ultrapassar, né? O do 8 tá bem próximo. O 9, vamos ver aqui, 428. Tá. 8 vezes 9 ou 9 vezes 8, quanto que dá? 8 vezes 8 é 64. Então, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Sobe 7, fico 2. Pessoal, não tem a tabuada decorada de cabeça. Isso é horrível. 9 vezes 2, 9 vezes 2, aí já é fácil, né? 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, sobe 2, fica 5 aqui. 9 vezes 4, 36. 7, 38. 38, isso aí. Então, estourou, né? Então vai ser 8 aqui. Que aí vai dar o 34, 24 aqui. Que aí vai continuar a conta aqui, que a gente não vai seguir, né? A gente só quer pegar os dois dígitos primeiro. Então vai ser 3,8. Então aproximadamente é isso. Acabou? Não, porque ele quer a soma, né? Então vai ser o primeiro dado aqui, 3,6. Antes, lembra que antes era 4 e 4 no centro de massa? Quando tirou o triângulo, foi para 3,6 e 3,8. Então deu uma oscilada aqui, deu uma puxada para cá, ou seja, onde está com mais massa, né? Mas beleza, mas ele quer a soma do novo, né? Do novo, desse novo centro de massa. Então vai ser o quê? 3,6 mais 3,8. 8 mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 14. Tá bom? Ficou 4 aqui. 3, 4, 5, 6, 7. 7,4. Que, por algum erro que a gente pode ter feito de aproximação de dígito, sei lá, mas que dá aproximadamente o quê? Se a gente fosse. Porque ele. Engraçado, ele deu o dado em uma vírgula só, né? Uma casa após a vírgula, porém as respostas tudo com duas casas após a vírgula, né? Total sentido, né? Mas beleza. Se eu pensasse nisso aqui num dígito só, como a gente fez, seria o quê? 7,37, né? Mas aproximadamente, aqui esse 7 é arredondar aqui para 7,4. Então é a letra E a resposta. Beleza? Então, é a letra E. É isso aí, pessoal. O vídeo ficou grande porque teve conta. Vai mostrar as partes dos cálculos aí, que realmente não tem como escapar quando a gente está fazendo concurso. Se você tiver essas contaiadas mesmo, infelizmente, tá? E é isso. Beleza? Valeu, fui, fechou.